Com a Câmara dos Deputados liderada pelo Centrão, a agenda legislativa do governo Lula fica dependente do presidente da casa, o deputado Arthur Lira, e sendo o atual governo Lula de um partido político com grande parte de ideais diferentes em relação ao partido de Lira, as divisões de interesses e os acordos parecem inevitáveis para que o processo de aprovação de projetos de lei, por exemplo, avance e chegue a uma provável sanção do presidente Lula. Antes disso, as discordâncias e ajustes dependem de uma série de adaptações que são criadas justamente por essa divisão. E no Brasil, teria mesmo o Centrão tanta força na Câmara Federal? O que se vislumbra para os próximos governos é ainda o Centrão dando as cartas, se mantendo forte? Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente do Conselho Científico do IPESP, o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, conosco também no Issa Bahia. Muito obrigado, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Lavareda. Bom dia, Jefferson, Ernesto, Levi. É um prazer estar com vocês e com os espectadores. A gente sempre fala no presidencialismo de coalizão, que é uma marca do nosso governo, ou seja, essa relação de dependência do governo Lula com o Congresso Nacional. Isso, de certa forma, não é novidade, mas na sua avaliação, Lavareda, se intensificou nesse governo de um tempo para cá? Como é que você enxerga, define essa dependência, essa relação de dependência do governo com o Congresso Nacional? Olha, Jefferson, como você assinalou, o presidencialismo de coalizão não é qualquer coisa nova no nosso sistema político. E também não é novidade naqueles outros países que empregam o presidencialismo, ou seja, essa forma, esse regime presidencialista, com o presidente eleito diretamente pela população, e, ao mesmo tempo, são nações que contam com um quadro partidário fragmentado, multipartidarismo, que, no nosso caso, é recorde em termos internacionais. Nós temos o parlamento, o quadro de representação partidária mais fracionado em todo o mundo. Então, primeiro, isso não é novidade, como dissemos. Qual é a novidade, entre aspas, que tem se caracterizado ao longo dos últimos anos? É que, aproveitando-se de momentos de fragilidade do executivo, tal como que ocorreu a partir do impeachment da presidente Dilma, ao longo do governo Temer, e se aprofundou no governo Bolsonaro, Jefferson, o Legislativo, o Congresso, mais especificamente, sobretudo a Câmara dos Deputados, foi avançando sobre fatias do orçamento da União. Para você ter uma ideia, 10 anos atrás, as emendas parlamentares correspondiam, grosso modo, a 7 bilhões de reais em valores atuais. Isso foi multiplicado e hoje, nesse ano 2023, há estimativas ainda imprecisas a respeito do total, do conjunto dessas emendas, mas a estimativa mais modesta, do ponto de vista de valor, indica um total, um conjunto entre os diferentes tipos de emenda de 35 bilhões de reais. Isso é muito ou é pouco, Jefferson? Essa é a pergunta que as pessoas se fazem. Como na vida tudo é relativo, nós devemos comparar isso com o montante do orçamento discricionário do governo federal. O que é que isso significa? Com o montante, com aquele valor que o governo federal tem para, de forma discricionária, ou seja, segundo a sua vontade política, empregar em obras e ações em todo o território nacional. Esse valor de 35 bilhões ultrapassa os 50%. O orçamento discricionário no que toca ao governo federal fica em torno de 65 bilhões, ou seja, é mais de 50%, o que caracteriza claramente, Jefferson, uma situação de parlamentarismo orçamentário. Esse parlamentarismo orçamentário significa que o Congresso e o Legislativo têm uma fatia enorme do orçamento da União
para utilizar ao seu bel prazer, ou seja, por iniciativa individual, pelas preferências, pelos interesses dos parlamentares individualmente, mas, de outro lado, não tem qualquer ônus da atividade em relação à atividade governamental. Se o governo for mal avaliado, se o governo der com os burros na água, como se diz popularmente, esse deputado ou aquela deputada não vai ter nenhum ônus, tá certo? Ele vai ter apenas o bônus da aplicação desses recursos nas áreas por ele ou por ela indicados, Jefferson. Eu gostei da expressão, viu? Parlamentarismo orçamentário, essa intromissão, não é, dos parlamentares no orçamento do governo. Isso fragiliza o governo cada vez mais, né, Lavareda? Fragiliza e a população não entende. Ao final do dia, no presidencialismo, a expectativa da sociedade é de que o governante cumpra seus compromissos de campanha e desenvolva o mais possível políticas públicas para vir em socorro da população e do país, para fazer com que a economia do país caminhe de forma razoável, provendo melhores condições de vida para todos e assistindo aqueles setores mais vulneráveis que dependem tanto do Estado, do governo especificamente, para a provisão de serviços de saúde e de educação. Afora as áreas gerais, como segurança pública, que merece cada dia mais a atenção dos governantes. Lavareda, bom dia, Ernesto aqui. Lavareda, a gente está vendo no mundo inteiro a democracia representativa sendo questionada, né? Aqui no Brasil a gente sente mais diretamente, mas o nosso sistema tem distorções, e agora a gente está vendo aí o STF decidindo a recontagem aí das cadeiras, da representação de cada estado na Câmara dos Deputados. Aqui a Bahia pode perder, acho que até um ou dois deputados, hoje são 39, né? Mas, de qualquer forma, você tem um sistema que, um estado pequeno como Roraima, por exemplo, um deputado se elege com 26 mil votos. O coeficiente em São Paulo passa de 300 mil votos para você ter um deputado, mas uma vez eleitos, eles têm o mesmo peso. Então, um campeão de votos, como foi no passado o doutor Enéas, né, que elegeu na época para o PRONA, o seu partido PRONA, teve deputado eleito com menos de 500 votos lá em São Paulo. Um mandato legítimo como outro qualquer. Então, um cidadão desse que tem poucos votos, ele pode chegar à presidência da Câmara dos Deputados, né, tem todas as prerrogativas de um campeão de votos, e pode se tornar o terceiro na linha sucessória do país, né? Depois do vice-presidente é o presidente da Câmara que sucede em caso de vacância, ou eventual ou vacância mesmo, né? Então, como é que a gente conserta um sistema que guarda tantas distorções assim? Porque quando a gente vê agora essa sujeição do governo à Câmara, que o Haddad falou e gerou aquele rebuliço da hipertrofia da Câmara, ao mesmo tempo você tem um ente, agora o Banco Central, com essa autonomia e, portanto, com um poder muito grande de definir as grandes decisões sobre política econômica. Tem chance desse modelo dar certo, Lavareda? Olha, Ernesto, você caracterizou algumas das mais sérias disfunções do nosso sistema político. Há muitas. Só lembrando que o Brasil encara com naturalidade, por exemplo, o fato de que a cada eleição, tal como nós tivemos ano passado, 32 milhões de pessoas não compareçam para votar, mesmo o voto sendo obrigatório. Sim. O país não para refletir que essa abstenção, em grande medida, é compulsória. Não reflete sobre isso e deixa de fora, nos momentos mais importantes do processo democrático, são aquelas situações em que os indivíduos escolhem seus representantes, ou seja, são as eleições, deixam de fora praticamente o eleitorado equivalente ao eleitorado da Argentina. Em 2022, nós tivemos uma Argentina não comparecendo às urnas, e isso é tratado com uma certa naturalidade. Então, há várias distorções. Você apontou algumas, sublinhou a questão da superrepresentação e da subrepresentação. Os estados hoje, antigos territórios, tá certo? Amapá, Roraima, Acre, eles são superrepresentados.
com esse mínimo, com essa representação mínima de 8 deputados por estado. São Paulo, com o máximo de representação, 70 deputados, é obviamente subrepresentado. É muito difícil você mexer nisso, você corrigir isso, mas eu diria, Ernesto, que esse ainda não é o maior problema. Nós temos um presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, e isso não é responsabilidade dele, isso já houve em outros momentos. Nós já tivemos um Severino Cavalcante, já tivemos um Eduardo Cunha. Né? Exatamente, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, para o nosso espectador, nosso ouvinte acompanhando. Olha, a democracia no Brasil é representativa, ok, está lá na nossa Carta Constitucional, e também está na Carta Constitucional que há, embora não esteja explicitado assim, mas há um monopólio da representação em bloco através dos partidos políticos. Não cabe no Brasil candidaturas avulsas, mas então, do que decorre, toda a representação tem que se dar através dos partidos políticos. Então, de fato, quem manda no jogo político nacional são os partidos. Mas os indivíduos, os eleitores, nós todos, não votamos nos partidos políticos. O nosso voto é indireto. Nós votamos em indivíduos que, por sua vez, pertencem a partidos, mas podem mudar deles nas janelas partidárias ou em outras oportunidades que a lei descreve. Mais ou menos como o jogador de futebol muda de time durante até uma competição. Exato. Mas você não torce pelo partido seu, porque você não vota nele. É verdade. E aí decorre o quê? Por exemplo, pesquisa nossa do IPESP no ano passado, 15 dias após a eleição, perguntou-se às pessoas qual era o partido do deputado ou deputada em que havia votado. 15 dias depois, 50% não sabia o nome do partido. Outra pesquisa do ISEB, no momento anterior ao estudo eleitoral brasileiro, realizado, principal estudo da academia, etc., identificou que poucos meses, menos de 90 dias após a eleição, apenas 1/3 das pessoas sabiam, não é o nome do partido, não, sabiam o nome do candidato que havia votado a deputado federal. Ou seja, essa representação é totalmente autonomizada. O Congresso, e sobretudo a Câmara Federal, opera e toca a sua vida, em grande medida, em função de interesses individuais ou grupais. Os partidos que mandam, ao fim do dia, como eu dizia, que exigem fatias de ministérios, etc. e tal, e que presidem comissões, indicam representantes ou não, em função do seu peso na Câmara, não são acompanhados pela população. Isso permite, então, e agora vindo ao início, reencontrando o início do meu raciocínio, isso permite que nós tenhamos um presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira, cujo partido, o Progressista, conta com apenas 1% de preferência, também chamada de identificação partidária, segundo o último levantamento do Datafolha a respeito. Apenas 1%. Não há caso em nenhuma democracia, com a expressão da nossa, de algo equivalente, não há exemplo disso. Lavareda. 1% apenas. Lavareda, para a gente encerrar, como é que você avalia o poder das manifestações populares, ou seja, o impacto das pressões externas? Como é que as manifestações populares, a pressão de grupos de interesse pode ser eficaz no sentido de buscar um governo que seja capaz de tomar decisões também eficazes? Olha, Jefferson, essa questão é importante, porque muitas vezes quando se pensa em democracia representativa, se pensa numa certa visão chamada de schumpeteriana, né, em relação ao Schumpeter, o clássico, o autor clássico, na qual as pessoas compareceriam nesse modelo, dessa forma as pessoas compareceriam às urnas, escolheriam ali a elite, iam tocar sua vida e a elite política resolvia seus problemas até a próxima eleição. Mas hoje se sabe, né, que a vitalidade da democracia representativa depende do trabalho dos representantes, mas também do acompanhamento sistemático das pressões dos grupos de interesse, das entidades, das ONGs,
dos movimentos hoje articulados através da internet e todos os setores, então, da população. E eu queria acrescentar dizendo que ainda nos falta, embora previsto na Constituição, um exercício mais frequente de medidas de democracia direta, de instrumentos, de recurso a instrumentos de participação da democracia, digamos, direta, que são os plebiscitos e os referendos. É preciso que os brasileiros participem mais diretamente naquelas questões candentes em relação às quais há um certo desencontro, seja do judiciário em relação ao Congresso, ou em relação ao Executivo, o Executivo em relação ao Congresso, ou versa-vice. Seria muito importante que mais vezes os brasileiros fôssemos chamados às urnas para decidir diretamente a respeito. Então você teria uma combinação da utilização com alguma frequência, isso não pode ser sempre, não pode ser um Estado não pode encaminhar a resolução dos seus conflitos sempre através de plebiscitos ou referendos, mas realizando alguns deles, combinando isso com a participação dos grupos de pressão, sindicatos, entidades, associações, movimentos mais gerais, e mais uma representação que seja organizada em torno dos partidos, daí porque é imprescindível nós evoluirmos do atual modelo de voto proporcional de lista aberta, que na verdade é uma lista desordenada, para uma lista pré-ordenada, como ocorre na maioria dos países que utilizam o modelo proporcional. Estamos falando de Espanha, estamos falando de Portugal, estamos falando também de Argentina, de Colômbia, de Uruguai. Então, combinando representação, participação direta e pressão da sociedade, nós vamos conseguir melhorar a nossa democracia por certo. Maravilha. Lavareda, muito obrigado. Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia e obrigado a vocês. 8h47 agora.